Querido, o princípio, a base para uma comunicação assertiva, uma comunicação saudável, é que haja alguém que fala e alguém que ouve. Sempre que alguém está na posição, no momento de falar, o outro precisa estar com o fator de passividade, ou seja, eu preciso estar ouvindo, prestando atenção. O que ocorre de forma muito comum no nosso meio é que vou falar algo com a Alessandra aqui. Alessandra, eu estou com uma ideia para os nossos próximos programas do canal. E aí, quando eu falo programas para o canal, a Alessandra já tinha pensado em alguma coisa antes. E aí, a partir de agora, ela já não presta mais atenção no que eu vou falar, porque ela está doida para responder e dizer tudo que está na cabeça dela do que ela pensou antes. Do tipo programa que nós vamos fazer no final de semana. Entendeu? E aí, eu vou ficar aqui 10 minutos, 15 minutos falando sobre o que eu pensei, mas ela não está mais me ouvindo. O que vai acontecer? Eu vou falar, eu não percebi. Em algum momento, ela vai tentar me interromper. Não, mas isso que você falou, eu falo assim, deixa eu terminar. Porque, né, a gente já conhece um pouquinho como funciona. Eu falo assim, deixa eu terminar o meu raciocínio, eu vou terminar o meu raciocínio, ela vai deixar, eu vou falar e ela vai dar a ideia dela. Isso é um problema? Não deveria ser, se ela tivesse ouvido tudo que eu falei. Por quê? Vai passar algumas horas, a gente vai tentar colocar em prática alguma coisa, vai lembrar, e ela vai falar assim, o que você está falando? O que eu conversei com você. Ah, mas você não falou isso. Mas é claro que eu falei. Mas ela não ouviu, essa é a questão. Por que ela não ouviu? Porque ela estava concentrada e desejando falar no momento em que eu estava falando. Esse exemplo que eu estou dando, ele acontece em quase todos os lares. Só que já acontece uma vez, duas, três, quatro, vai acontecendo, vai virando uma rotina. E ambos sentem o seguinte, eu não sou ouvido. E quando eu sinto que não sou ouvido, eu paro de falar. Porque eu começo a acreditar que não adianta, eu começo a desistir. E quando o casal para de se comunicar, o casamento começa a entrar num grande risco. Um sinal de alerta começa a ser ligado. Porque é muito perigoso. O casal e qualquer um outro relacionamento, né? O relacionamento dos pais com os filhos, relacionamento entre amigos, todos os outros relacionamentos possuem o mesmo padrão. E se eu faço isso dentro de casa com meu marido, eu faço com meu filho, eu faço com os meus funcionários, eu faço com os meus patrões, eu faço com os meus amigos, os meus colegas, etc. Eu vou repetir o padrão, né? Se eu tenho o padrão, é o mesmo padrão com a minha esposa, com meus amigos e com a minha família, pai, mãe, irmãos, eu vou repetir o mesmo padrão. Eu não ouço, eu estou com a mente muito acelerada. Aí entra o que a Alessandra estava falando aqui no início. Junta esse perfil ansioso que eu já tenho, essa quebra de princípio de respeito, se ela fala, eu ouço. É a atenção, é olhar nos olhos, esperar ela terminar, entender o que ela falou, para depois dar uma opinião ou não, porque nem sempre eu tenho que dar uma opinião. Às vezes eu só preciso ouvir e dizer, ok, entendi. Mas como eu vou entender se eu não ouvi? Não ouvi nada do que ela falou. O ser humano, ele tem necessidade de atenção. É uma necessidade básica da nossa mente. Eu preciso ter certeza que pertenço a Alessandra.
E como eu tenho essa certeza? Quando a Alessandra me ouve. Quando a Alessandra está próxima de mim. Quando a Alessandra faz parte da minha vida. Só que eu não entendo que a Alessandra faz parte da minha vida quando ela não ouve o que eu falo, não ouve o que eu grito, não ouve o que eu peço, não atende às minhas necessidades. Ela pode morar na minha casa, junto comigo, mas se ela não me ouve, se ela não me atende, se ela não olha para mim, eu não consigo sentir que pertenço a ela e que ela me pertence. E aí, por que eu não ouço, falando de diálogo, falando de comunicação, né? Principalmente no caso de mulheres. Eu não ouço porque eu estou com um pensamento muito acelerado e à medida em que você está falando, eu estou pensando aqui 1 milhão de coisas e não consigo prestar atenção no que você está falando. Esse é um ponto. Um outro ponto, eu não ouço porque eu não tenho interesse nenhum no que você está falando. E aí, à medida em que eu não tenho interesse nenhum no que você está falando, eu não tenho nem a educação de me calar e de ouvir e, na oportunidade, te dizer que eu não tenho interesse no que você está falando. Então, primeiro aspecto, não ouço por extrema ansiedade. Segundo aspecto, não ouço porque não tenho nenhum interesse. Terceiro aspecto, eu posso não te ouvir porque eu quero te retribuir na mesma moeda. Eu entendo que você não me ouve, então eu também não consigo te ouvir. Porque se você não me ouve, como é que eu vou te ouvir? Quero te retribuir na mesma moeda. E tem um outro ponto que é uma questão de perfil. Nada disso tá certo, tá, gente? Só tô colocando aqui as situações. Mas tem muito uma questão de perfil também. O homem, normalmente, ele é muito objetivo. Aí eu, enquanto mulher, eu quero falar alguma coisa e eu vou ali ficar dando volta e explicar o detalhe, mas como que foi, a hora que foi, como é que estava o tempo, sabe? E aí o homem não tem paciência para escutar até o final, porque ele já entendeu tudo e ele só quer que ela acabe de falar porque já entendeu. Agora, também tem mulheres com esse perfil. Tem mulheres com esse racional extremo que entra no assunto que nós vamos tratar de feminino e masculino, no grupo VIP, no grupo fechado. Então, tem a ver com masculino e feminino. Então, tem mulheres que... O Ivan está falando aqui 10 minutos. Eu já entendi, há 9 minutos atrás ele não para de falar. Então, eu não consigo prestar atenção nos detalhes, não consigo prestar atenção em tudo que ele fala. Para mim, bastava 1 minuto e ele está usando 10. Então, tem esses pontos, né, Ivan? Que nada justifica, tudo tem que ser trabalhado, mas esses são os pontos mais comuns que a gente percebe, que a gente ouve. Bem, eu acho que tá bom para a gente finalizar hoje, né? Queridos, beijo no coração de vocês. A gente se vê na próxima quarta-feira, às 8 horas da noite, em mais uma live. Curte a nossa live, compartilha para o maior número de pessoas que você puder e comente o que você achou da live de hoje. Tchau, fiquem com Deus.